Nos pequenos detalhes do cotidiano reside a grandeza da inspiração divina, aquela centelha que brilha nos sorrisos, nas gentilezas trocadas e nas lições aprendidas, revelando que a verdadeira essência está na capacidade de apreciar e valorizar cada momento vivido. Nada se submete ao desviver. O que foi dito não se recolhe à boca, o que foi escrito não se deixa apagar. As escolhas nos trouxeram até aqui. O arrependimento não altera um só centímetro do passado. Perdoe-se. Tudo aconteceu como podia ser. Eu sei que você tem uma tendência de se acusar diariamente por aquilo que não alcançou, por aquilo que fez de errado. É natural na vida humana. Isso quando não enchemos a nossa vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado. Nós sempre teremos muitas possibilidades para a acusação. Mas não faz sentido. A vida que você tem diante de você hoje precisa ser perdoada. Para que não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Para que você tenha condições de seguir adiante. Olhe-se com generosidade. Você alcançou tanto. Errou, deu, foi traída. Tudo bem, passou. O que você agora pode fazer com o passado, sim, é importante. A vida que você tem diante dos seus olhos, essa página em branco, que Deus lhe dá a oportunidade de escrever. Só isso importa. Coloque os seus olhos nisso. Deixe de olhar para o passado, criar conjecturas que não serão possíveis mais. Não podemos alterar um só centímetro do que passou. Mas o presente, esse está diante de nós e espera a nossa dedicação. O presente está diante de nós e, se quisermos, poderemos transformá-lo num grande acontecimento. Uma grande oportunidade de fazer a vida valer a pena e de viver confortavelmente em nós mesmos. Perdoe-se. Não se acuse por aquilo que você não fez, não se condene pelo que deixou de fazer. Se hoje você puder fazer alguma coisa por você, faça. Aconchegue-se. Reconsidere tudo aquilo que você usa para se acusar. Tenha mais misericórdia. E aprenda. Aprenda com os erros. Não permita que eles se transformem numa fonte de martírio na sua vida. Permita que eles sejam uma fonte de aprendizado. Isso sim importa. Aprender com o passado e fazer o presente valer a pena. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, ô meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta, o melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo
através de pessoas de bom senso. Eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura. Olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas, não. Ah, o padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado. Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para te despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, ô padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio, eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, ô meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta, o melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso. Eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura. Olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas, não. Ah, o padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado. Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para te despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, ô padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio, eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão
um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A semente tem o dom de ser árvore. Ela não precisou fazer nada para receber aquele dom. Todas as possibilidades da árvore estão condensadas na semente. Mas ela terá que passar pelo processo da tarefa. Isto é, vai ter que cair num solo propício, vai ter que receber a chuva, vai ter que permitir morrer para nascer árvore. Essa é a tarefa da semente. E que nós muitas vezes ajudamos a cuidar. Se você quiser uma árvore na sua casa, você planta desde pequenininha e você vai trabalhando aquela semente que foi plantada para que ela venha a ser a árvore que ela pode ser. Todos nós somos dotados deste dom. Eu nasci para ser livre. A liberdade me foi concedida como um dom irrenunciável. É irrenunciável, não tenho como dizer eu não quero esse dom, está em mim. Agora, eu terei de lutar no meu dia a dia para alcançar esse estado de livre. De homem livre. Você de homem livre, de mulher livre. Porque nós vamos ficando amarrados em muitas coisas. São muitas as situações humanas que vão prejudicando a nossa liberdade. A começar pela nossa educação. Porque quando nós nascemos, nós somos entregues a uma família. E as famílias não são perfeitas. Os nossos pais não estudaram psicologia para poder nos educar. Eles erraram muito conosco. A gente não reclama não, a gente só chega à conclusão para a gente poder dar passos numa maturidade que depois nos permita corrigir o erro com os nossos filhos. Quantos de nós trilhamos um caminho que não era o nosso? Somente para agradar pai, somente para agradar mãe? Quantos de nós repetimos uma história triste porque a gente ficou acorrentado nos defeitos dos nossos pais? E depois a gente reproduziu exatamente os mesmos erros deles. Então, a liberdade interior a gente começa a cultivar toda vez que nós temos a feliz oportunidade de passar pela vida de quem nos faz livres. E por aí a gente encontra muita gente com essa boa vontade de nos ver com amor, de nos ver com liberdade, de olhar para as nossas possibilidades e identificá-las e nos ajudar a fazer florescer. São os verdadeiros amores, né? Os verdadeiros amigos, os verdadeiros vínculos. O amor entre amigos é o último estágio do amor, na minha compreensão. Eu compreendo aquele evangelho que Jesus é colocado diante de umas questões que aqueles que estavam ao redor fizeram. Jesus, a mulher é casada com esse, depois que ele morre, ela casa com o irmão dele. Quando esse povo morrer todo, de quem que ela vai ser esposa? E Jesus diz que isso não é importante mais. Eu acredito que o último estágio do amor é a fraternidade. Pai e mãe experimentam isso com o passar do tempo, quando a mãe deixa de exercer o papel de mãe na vida do filho, quando ele não precisa mais daqueles cuidados que ele precisava antes. A relação vai modificando, vai virando amizade. Até o casamento é assim. Com o tempo isso vira uma amizade bonita. Todos aqueles calores da sexualidade já estão acomodados, né? Tomara que dure bastante no seu casamento, né? Mas você pode ter certeza que o que vai segurar a relação ao final é essa fraternidade que se estabelece. O amor um pelo outro, o respeito, a admiração. Então, toda vez que passa pela nossa vida um amor fraterno, verdadeiro, sem os interesses da sexualidade, toda vez que você é olhado de maneira fraterna por alguém, ele extrai o que você tem de melhor e você fica mais livre. Tão bom a gente ser olhado com esse olhar que liberta a liberdade interior que a gente tem. Pessoas que nos fazem livres, porque tem algumas que são especialistas em nos aprisionar, não é? Basta olhar para a gente.
Tem tanta expectativa no olhar dela que a gente não suporta o peso do olhar. Há algumas pessoas que às vezes dizem: você não gosta de mim? Você escuta muito isso, né? Não é que a gente não gosta, não. É que o outro nos olha com tanto peso que a gente não tem muito prazer de ficar perto. A gente precisa se educar para que a gente seja um promotor de liberdade interior do outro e naturalmente a gente promova essa liberdade em nós também. Porque é muito triste ser amarrado nas suas necessidades, nas suas mazelas. Jesus era especialista em quebrar o poder das cadeias que impediam aquelas pessoas de serem elas. Quanto mais livre você for, maior será a sua capacidade de amar, maior será a sua capacidade de ser mãe, sem ser vítima dos seus interesses, de você olhar o seu filho como alguém totalmente diferente de você. Porque às vezes, porque não somos livres, nós queremos que os nossos filhos sejam exatamente aquilo que a gente gostaria que eles fossem. Isso não é amor, não, isso é projeção. Minha gente, nós não podemos perder tempo em ficar amarrados. Nós não podemos perder tempo em ficar amarrados nos nossos erros, nas nossas mazelas, ou naquilo que a gente já conseguiu alcançar de nós. Porque às vezes a gente fica acomodado, né? Não tem qualidade de vida. Toda vez que eu fico limitado àquilo que eu já alcancei de mim, a minha vida vai perdendo a graça. O bom é eu sentir que eu estou cavando dia a dia, é que eu estou fertilizando dia a dia a semente do meu ser, para que eu venha florescer e trazer todas as minhas possibilidades. Eu não sei o que você faz com a sua dor. O que eu sei é que às vezes eu busco no caminho errado a solução dela. E pode ser que você também busque errado. Às vezes nós vamos no lugar errado, às vezes nós vamos com as pessoas erradas, às vezes nós vamos às situações erradas, querendo dar solução aos problemas da vida. É impressionante às vezes como Deus me dá a oportunidade de sair da teoria assim, um espaço rápido de tempo. Quando de repente me chamou ali no cantinho do palco, uma moça muito jovem, e ela me disse assim: ô padre, que bom lhe encontrar aqui hoje. Há 4 dias que meu filho morreu. Há 4 dias que eu sepultei o meu filho de 5 meses. E veio eu, meu marido, a minha mãe, meus filhos. A gente veio buscar a ressurreição aqui na Canção Nova, para a gente ter força para celebrar o 7º dia dele. Eu achei bonito porque a Carolina saiu lá de Varginha, com toda a família dela, para vir aqui tentar entender os avessos da vida. Às vezes a gente não suporta olhar para o lado certo, o lado direito, o lado convencional. A gente precisa entrar nos avessos. Os avessos sustentam as tramas da vida. E nem sempre é fácil a gente chegar até eles. Sobretudo quando um coração de mãe precisa descobrir a graça de continuar de pé, a força para continuar viva, mesmo quando tudo é tão contrário a ela. Reconciliar esses contrários, sabe? Essas coisas miúdas do dia a dia, a gente passa pela experiência o tempo todo. Quantas vezes acontecem coisas contrárias a nós, palavras que dizem para nós, um olhar, um gesto. Agora, no momento em que um drama como esse se estabelece na vida da gente, perder um filho, ter que sepultar uma pessoa que você gerou e que há tão pouco tempo estava no mundo. Esse contrário, ter que dar conta disso. Ter que dar conta deste momento de vida, deste retalho. Às vezes eu gosto de dizer que a vida é semelhante a uma coxa de retalhos. E a gente precisa ter a sabedoria de descobrir que a vida não será feita somente de retalhos felizes.
Mas a sabedoria consiste também em a gente não deixar nenhum retalho fora. Precisa colocar todos. Precisa colocar tudo para que a nossa história seja completa. A dor da Carolina, a dor de tantos de nós e tantos que nos assistem nessa hora, que talvez pessoas que a gente nem sabe que existem. Nem sabe que existem aquelas pessoas. Eu não sei, você não sabe. E neste processo de não saber, quantas pessoas hoje estão lá com a coxa da vida, com o retalhinho na mão e falam, e agora? Onde é que eu vou costurar isso? Onde é que eu vou dar jeito de colocar esse retalho? Uma vez que a gente não pode jogá-lo fora. Você já deve ter experimentado isso. Quantas vezes você ficou com o retalho na mão sem saber onde colocá-lo? Quantas vezes você ficou ali no silêncio do seu tempo, do seu quarto, na sua sala, da sua cozinha? E agora, o que eu faço com isso? A Carolina disse que veio buscar a ressurreição. Com 4 dias. 4 dias de morte e a luta já querendo se estabelecer. É tão bonito isso, minha gente. Quando a gente corre atrás do avesso daquilo que nos faz doer. Quando a gente corre atrás do avesso daquilo que a gente não entende. Eu não vou ficar só com esse lado direito, só com aquilo que eu consigo ver. Eu vou correr atrás. Às vezes as pessoas descobrem os mais estranhos caminhos. Alguns buscam a droga, alguns buscam a solidão, alguns buscam a bebida, alguns buscam as respostas mágicas. Ela não. Ela quis vir para cá. Quem sabe ouvir uma palavra, encontrar alguém, rezar um pouco. Ser encontrada por pessoas que acreditam na ressurreição e então assim ser tocada pela força deste contrário, dessa ressurreição, e preparar-se para celebrar bem o 7º dia da partida do Miguel. Minha gente, quantas vezes eu encontrei jovens drogados, pessoas bonitas, drogadas, porque não sabem o que fazer com a vida. Quantas vezes você deve ter encontrado pessoas alcoolizadas, que transformaram do álcool um vício terrível na sua vida, porque não sabe conviver com os problemas que tem. Caminhos errados. O avesso errado. O contrário errado. Quando na verdade, no momento em que a morte se estabelece, que a perda se estabelece, que o sofrimento se estabelece, nós precisamos buscar ser os mais verdadeiros possíveis. Nós não podemos entorpecer a nossa alma. Nós não podemos entorpecer a nossa cabeça, a nossa mente, não. Nós temos que erguer a cabeça e vamos buscar a solução. Não temos como mudar o fato, então a gente permite que o fato nos modifique. Eu não posso alterar os acontecimentos, então eu vou permitir que os acontecimentos me alterem. Eu preciso ter sabedoria nessa hora. Meu filho não pode ter morrido em vão. Aquele sofrimento não pode ter passado em vão por nós. Alguma coisa a gente vai ter que aprender com isso. E assim como a Carolina veio para cá buscar um pouco de alívio para esse momento de dor, e quem sabe reconciliar os contrários que a vida colocou dentro dela, quem sabe você hoje também possa fazer isso. Eu não falo nada do que eu não acredite, eu também não falo nada do que eu não busque. É a dinâmica desta vida, é a dinâmica desse programa. Tentar descobrir uma direção espiritual. Alguma coisa que nos sustente no momento em que tudo parece ser frágil dentro de nós. Não vá fazer o de errado que você estava planejando hoje, não. Muda a direção. Não vai encontrar na solução fácil, não. Busque ainda que seja o caminho mais difícil, mas busque alguma coisa que possa lhe fazer bem. Não vai entorpecer a sua cabeça com medicamentos, com drogas, não. Com álcool, não. Não vá se entorpecer de coisas ruins. Queira a palavra que faça bem.
Queira a palavra de Jesus. Queira o olhar redentor desse Deus maravilhoso que nos ajuda a colocar as coisas no lugar. Dá trabalho, mas é muito bom. Saber que Deus está do nosso lado, nos ajudando a reconciliar os contrários. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Aqui, cada reflexão é um convite para fortalecermos nossa fé e conexão com o divino. Inscreva-se agora no nosso canal e nos comentários compartilhe como essas palavras ressoam em sua jornada espiritual. Unidos na fé, construímos uma comunidade que se eleva juntos.